Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de outubro de 2025, são 9 horas da manhã. A emissora Jovem Pan ontem cometeu crime de fake news à luz de uma situação jurídica dessa emissora que não lhe permitiria fazer absolutamente nada de errado a esta altura do campeonato. Vamos entender primeiro qual é o histórico da Jovem Pan. Em 2022, a Jovem Pan atuou de forma decisiva e de forma intensa para ajudar a descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro e, sobretudo, as urnas eletrônicas, atuando, inclusive, no âmbito da trama golpista. E não se sabe ainda direito por que razão a Jovem Pan não foi incluída na denúncia da Procuradoria-Geral da República ou da Polícia Federal por ajudar a desinformar e a predispor a população contra o sistema eleitoral brasileiro. Seja como for, em 2023, a Jovem Pan foi acusada pelo Ministério Público Federal por esse tipo de conduta. Em 2024, a emissora foi multada pelo TSE por fake news contra a primeira-dama Janja Lula da Silva na eleição de 2022. Em 2025, nesse ano, em setembro, a Jovem Pan foi acusada pelo Ministério Público Federal, formalmente foi aberta uma ação contra a Jovem Pan por atuar dessa forma e um pedido do Ministério Público para cancelar suas 3 outorgas em São Paulo e multar a emissora por 13 milhões de reais. Agora, o que é que acontece com a Jovem Pan? Ela lança uma informação falsa, sem absolutamente nenhuma comprovação, uma fake news que tende a embasar e a sustentar a narrativa de Eduardo Bolsonaro, que veio a público, vendo que houve uma reunião muito diferente do que ele dizia que haveria entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o chanceler norte-americano Marco Rubio. O Eduardo Bolsonaro avisava, olha, boa sorte para o Mauro Vieira, porque o Rubio é o homem que é contrário, totalmente contrário ao Brasil, e ele não vai ter vida fácil. E ao fim do encontro, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, tanto Vieira quanto Rubio, publicaram uma nota conjunta dizendo que a reunião foi altamente positiva. Setores da imprensa divulgaram que, inclusive, o Brasil não conseguiu tudo o que queria, nem se esperava que conseguisse. Não é? O Brasil tratou de falar sobre as sanções, sobre a tarifa de 40% contra o Brasil, e várias emissoras disseram, o Brasil não conseguiu reverter isso, porque o Rubio falou que isso é o Trump que vai decidir. Mas foi positivo, avançaram em várias áreas. Os Estados Unidos têm muito interesse nas terras raras do Brasil e está aí negociando ouro, no dizer da imprensa, que são as nossas terras raras, e todas as emissoras disseram que o encontro foi positivo e que algumas disseram, inclusive, que o assunto Bolsonaro, caso Bolsonaro, as sanções contra o STF, nada disso foi mencionado pelo Marco Rubio, porque isso vai ser assunto que o Lula vai discutir com o Trump quando eles se encontrarem. Seja como for, a Jovem Pan, sozinha, foi a única emissora entre todas as emissoras do Brasil e dos Estados Unidos, que, inclusive, tinham pessoas lá presentes no local do encontro, na Casa Branca, na verdade, no local do encontro entre Rubio e Vieira, na Casa Branca, e nenhuma relatou semelhante coisa.
a única emissora que relatou que o Marco Rubio pressionou e confrontou o Mauro Vieira com essa história do Alexandre de Moraes, do STF, da liberdade de expressão, da caça às bruxas ao Bolsonaro. A única emissora que falou que houve essa confrontação por parte do Mauro Rubio contra o Marco Rubio, contra o Mauro Vieira, foi a Jovem Pan. Inclusive dizendo que o Mauro Vieira saiu atordoado dessa reunião com o Marco Rubio por conta de tudo que o Marco Rubio falou, e isso contrasta escandalosamente com o que relatou toda a grande imprensa do Brasil e dos Estados Unidos. Ninguém disse semelhante coisa, e esse jornalista da Jovem Pan falou que isso eram bastidores que ele ia passar. Conversa fiada, fake news. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. A posição dos Estados Unidos me parece ser sempre a mesma e ser muito clara. Vamos ver o que vai ser dito para o secretário amanhã. Da nossa parte, né, Eduardo, a gente não é governo dos Estados Unidos. A gente vem aqui, expõe o nosso ponto de vista, é ouvido, e eu acho que continuamos sendo bastante ouvidos e vamos continuar tendo outras reuniões aqui. É importante ressaltar, finalizando, que o Marco Rubio é o único que vai tratar, né, em todo o resto do mundo, quem trata da questão comercial é a equipe comercial, né, do secretário Bessent, do Greer, que é representante comercial dos Estados Unidos, e outros atores comerciais. Apenas o Brasil, devido ao forte conteúdo político, que hoje foi reafirmado por Scott Bessent e Greer, né, numa coletiva de imprensa, na sede do FMI Banco Mundial, mas apenas o Brasil é que terá como líder negociador da questão comercial o secretário Marco Rubio. Então isso daí diz muito. Eu acredito que ficará impossível de tirar da mesa a política como seria desejável pelo lado brasileiro. Então vamos aguardar a reunião de amanhã, mas a gente tem uma convicção muito forte de que os Estados Unidos seguirá trabalhando para reduzir o poder de regimes totalitários, pessoas que censuram e também que atrapalham a vida das empresas americanas. Finalmente aconteceu a tão esperada primeira reunião entre um representante do Brasil e o do governo americano. Depois de 6 meses de Lula capitalizando politicamente e escalando a situação, dessa vez não teve como fugir por causa daquela fala do Donald Trump na ONU. Lula se viu obrigado a mandar um emissário. Mandou ninguém mais, ninguém menos do que o Mauro Vieira, aquele que adora se reunir com ditadores pelo mundo e defende a Venezuela. Mauro Vieira vai até os Estados Unidos para se encontrar com Marco Rubio. Marco Rubio, secretário de Estado, um dos cargos mais importantes do governo americano, e é o cara que mais entende dessas ditaduras e narcoditaduras aqui da América Latina. Não gosta de Cuba, não gosta da Venezuela e não gosta do Lula também. Mas a imprensa vendeu a ideia de que os dois vão casar e ter filhos. Né, que a química entre Lula e Bolsonaro não era nem química, era uma indústria de petroquímica. Era uma coisa impressionante. Eles são apaixonados um no outro. Será que foi assim? Vamos ver o que o jornalista diz em relação à reunião destas duas pessoas. Mas, e é como tudo tem um mais, Cine, eu preciso trazer esse bastidor que eu acho que vai ser bom para a gente discutir aí no estúdio. Marco Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial no Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve, de fato, um degelo, o Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou. Ele achou que a relação seria diferente, mas não foi. Marco
A reunião entre o secretário de Estado americano Marco Rubio e o chanceler brasileiro Mauro Vieira ocorreu em clima considerado cordial, segundo integrantes do Palácio do Planalto. O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro não foi mencionado durante o encontro, que teve como principal resultado o compromisso de organizar uma futura reunião entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. De acordo com relatos da delegação brasileira, o saldo do encontro foi avaliado como positivo. Apesar dos Estados Unidos não terem apresentado novas propostas, o chanceler Mauro Vieira voltou a colocar em pauta 2 pedidos do governo brasileiro. O primeiro, a renegociação do tarifaço, e o segundo, a revisão das sanções impostas a autoridades brasileiras. Ao ouvir as solicitações, Marco Rubio afirmou que levaria os temas diretamente a Trump. Fontes do Planalto destacaram o tom profissional da conversa e afirmaram que houve sintonia entre os dois diplomatas. Uma fonte que eu ouvi sobre esse episódio qualificou a postura da Jovem Pan como wishful thinking, que é um desejo de que algo aconteça, mesmo que não se saiba se aconteceu ou vai acontecer. E, na verdade, eu perguntei para essa pessoa que usou essa expressão o seguinte: me diga uma coisa, wishful thinking não é um outro nome para mentira? Aí a pessoa, o meu interlocutor, que sabe das coisas aí, sorriu e disse: olha, você até pode usar isso, mas é mais delicado você usar wishful thinking. Muito bem. A postura de Rubio em reunião com Vieira é incógnita para o governo Lula. Direita aposta que temas espinhosos serão levados a Mauro Vieira. Essa era a expectativa da direita e, como você viu aí do Eduardo, como você viu é do Eduardo, como você vai ver, é do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, que apostaram que seria algo totalmente arrasador para o Brasil. O Rubio iria arrasar o Brasil. O locutor da Jovem Pan, o repórter da Jovem Pan, disse que o Mauro Vieira saiu atordoado, né? Eu vi entrevistas dele e não me pareceu nada atordoado. A Jovem Pan dizia que Eduardo Bolsonaro é líder do PL e que o Rubio, na negociação com o Brasil, segundo o Eduardo Bolsonaro, seria um golaço do Trump. Isso no dia 6 deste mês, né? Mas o fato é que essa locução da Jovem Pan, essa fala aí do repórter, repercutiu como uma bomba nas redes, né, como toda fake news. Urgente, Rubio recusa acordo com o Brasil. Capitão Alden disse isso. Júnior Jurídico, a química acabou. Rubio exige anistia e cobra Moraes por crimes e recado dos Estados Unidos foi direto. Júnior Jurídico, é Júnior mesmo. A Júlia Zanata, aquela que levou o bebê para o meio da confusão no Congresso. Só haverá avanços entre Brasil e Estados Unidos se Alexandre de Moraes for sancionado e a opressão judicial parar no Brasil. Agora eles não querem mais nem tirar o Alexandre de Moraes, eles querem que o Brasil prenda o Alexandre de Moraes para eles, tá? Júlia Zanata, ela sempre avança um degrau a mais, né? Termina a reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira e fontes em Washington aponta que o tema foi o tarifaço e as sanções sem avanço enquanto persistem abusos do judiciário. Felipe Carmona. Bom, vamos ver o que diz os Estados Unidos. Essa é a tradução, né, graças ao Google, da página do Departamento de Estado, que é a área onde trabalha o Rubio, dizendo o seguinte: declaração conjunta e representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, do secretário de Estado Rubio e do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Hoje, o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, e o secretário de Estado, Marco Rubio, se encontraram com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e tiveram conversas muito positivas sobre comércio e questões bilaterais. Ponto. Né? Aí vem outras análises aí. Sucesso do encontro entre Rubio e Vieira incomoda os bolsonaristas. Incomodou demais porque o Eduardo Bolsonaro ficou com a brocha na mão depois de dizer o que você viu que ele disse, né? Aí você tem Mauro Vieira diz que reunião com Rubio teve clima excelente e que reiterou necessidade de reversão das tarifas. 0 hora. Né? Aqui nós tínhamos o Correio do Brasil,
né? O Departamento de Estado também negando que tenha tido qualquer problema. 0 hora, o Globo. Vieira e Rubio evitam falar sobre Bolsonaro e focam em comércio, né? E aí tem os bastidores da reunião, mas não tem nada nos bastidores da reunião que se possa falar que foi sequer parecido com o que disse a Jovem Pan. Vieira e Rubio trataram ainda os preparativos para o encontro de Lula e Donald Trump. O tom da Casa Branca mudou desde a semana passada. Trump não tocou no nome de Bolsonaro. Rubio, um dos principais críticos do judiciário brasileiro, também manteve o mesmo comportamento na reunião com Vieira. Lógico que ele não ia fazer o que o Trump não fez, né? E aí continua, tá? Vieira e Rubio no Infomoney, que é um site do mercado financeiro, evitam falar sobre Bolsonaro e focam em comércio. A agenda da chantagem está fora, diz analista, sobre o encontro do chanceler brasileiro e do chanceler americano, né? O UOL, Rubio não menciona Bolsonaro e promete agir por reunião de Lula e Trump. E Vieira e Rubio tiveram conversa positiva, diz o Metrópolis. Vieira diz que reiterou o pedido para a reversão do tarifaço e que a conversa foi produtiva. O Vieira e Rubio divulgam nota conjunta e citam conversas muito positivas, diz a Veja. Aqui foi o G1, né, que diz que Vieira diz que reiterou conversas positivas, tal. Estadão, Trump mandou, Rubio cumpriu e as negociações entre Brasil e Estados Unidos sobem de patamar. Simples assim, o governo brasileiro foca em comércio, sanções, autoridades, mas avalia o quanto ceder a Trump. Ninguém fala nada. A abundância de terras raras expõe oportunidade e atraso do Brasil com os Estados Unidos. Veja só, essas terras raras são o verdadeiro interesse e parece que sempre foram o verdadeiro interesse. O Trump usou o Bolsonaro como bucha de canhão e agora descartou. O Rubio era a ponta de lança de ataques e a ação superou a expectativa, diz outra matéria do UOL. O tom e o comportamento de Marco Rubio superaram as melhores expectativas da chancelaria brasileira. O Brasil pediu suspensão de taxas e Trump disse, e Rubio disse, tanto sobre as sanções contra autoridades quanto tarifas, que só Trump pode definir. É simples assim. Não é? Ele não iria fazer o que a Jovem Pan disse. E aí você vê, em 2022, o TSE já tinha multado a Jovem Pan em 30 milhões por fake news contra a Dilma, contra a Janja. E aí, em setembro agora do ano passado, deste ano, o Ministério Público Federal apresentou à Justiça Federal de São Paulo, alegações finais contra a Jovem Pan e pediu cancelamento de suas outorgas públicas. O MPF pede o cancelamento das outorgas públicas da Jovem Pan, e aqui você tem o pedido, as alegações finais, são 348 páginas do Ministério Público Federal com a causa de pedir para a Jovem Pan não trabalhar mais com comunicação, porque a Jovem Pan mente, é o que diz o Ministério Público. Então, minha amiga, meu amigo, vem aí mais um problemaço para a Jovem Pan, porque o Ministério Público deve estar de olho em tudo isso e, com certeza, esse episódio vai para o processo contra a Jovem Pan, que está pendente na Justiça Federal de São Paulo, esperando uma decisão da abertura da ação judicial. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.